Queridos, a gente continua a nossa jornada no Apocalipse, lendo o Apocalipse com responsabilidade e agora tentando entender um pouquinho mais algumas dinâmicas de interpretação do Apocalipse. E essa aula, que é a aula de número 3, ela é importante nesse aspecto, porque se até agora a gente olhou para o contexto ali em que João escreve o livro do Apocalipse, e na última aula, aspectos gerais da substância do Apocalipse, hoje a gente vai ver algumas perspectivas de interpretação do Apocalipse. Porque como a gente tem ali muito simbolismo, muitas imagens, às vezes, que são estranhas para nós, na dinâmica da própria narrativa bíblica, o que acontece? A gente tem algumas tendências de imagens para interpretações específicas, para uma compreensão, outra compreensão, e a gente vai tentar entender melhor como que cada uma dessas linhas de interpretação segue e o que elas sugerem. Mas é verdade que esse desafio, ele é muito grande, justamente por causa daquela natureza um tanto fantástica do Apocalipse. O que pode acontecer? A gente pode, a partir daquilo ali, criar um vislumbre na nossa mente muito distante daquele que provavelmente o próprio João tinha quando escreve àquelas pessoas naquele tempo, aquela sua visão e aquele direcionamento. O teólogo Chesterton, ele vai dizer que ainda que João tenha visto muitos monstros estranhos ali na visão dele, ele não viu criatura tão feroz como seus comentaristas, né? Os comentaristas de João, aqueles que escrevem a respeito do Apocalipse de João, têm ideias muitas vezes estapafúrdias a respeito daquilo ali, e é exatamente por isso que Lutero disse que alguns chegaram a fermentar o Apocalipse e a produzir algumas coisas altamente estúpidas nas suas próprias mentes. É por isso que a gente tem aí essa coisa na cabeça de que o Apocalipse é mais ou menos como um livro do terror, né? Recentemente teve até, durante o carnaval, uma polêmica, porque o Apocalipse estava chegando aí, né? E o pessoal até macetar o Apocalipse queria. Por quê? Porque na cabeça das pessoas o Apocalipse se tornou essa perspectiva de algo um tanto quanto bizarro e monstruoso do filme de terror que vai fazer com que todas as coisas acabem, e isso traz medo, e isso traz susto, e como a gente tem percebido, não tem nada mais distante do que isso da realidade de João no momento em que ele está escrevendo aquele livro, sim, um tempo de perseguição, mas com o propósito de trazer alento, de trazer consolo, de trazer direcionamento, de trazer amadurecimento para os leitores no primeiro século, naquele momento. Então, a gente já viu essa maneira como o Apocalipse é escrito. Então, você tem ali uma multiplicidade de gêneros literários. Quando a gente olha para alguns textos da Bíblia, a gente percebe que eles são escritos de maneira diferente. Então, você tem narrativas que ali contam histórias, você tem as cartas, né, as epístolas, que têm uma dinâmica específica de trazer algum conselho, algum conceito. Você tem os textos poéticos que nos ajudam a compreender a grandeza de Deus em uma maneira quase que musicalizada, como é o caso dos Salmos, e a gente tem essa perspectiva do Apocalipse, que é uma escrita específica, cheia de simbolismo, para trazer algumas compreensões e algumas verdades. Então, em termos gerais, a despeito da complexidade da gente classificar o Apocalipse em apenas um gênero literário, a gente pode dizer que essa literatura, ela se trata de uma epístola circular, ou seja, uma carta que foi feita para circular entre as igrejas, por conta da sua forma estrutural, e quanto ao seu conteúdo, ela é uma literatura
apocalíptico, como eu já disse para vocês, e Paulo também, algumas vezes aqui durante a nossa escola metropolitana, que era uma dinâmica muito crescente, uma forma muito comum de se escrever naquele momento. O Apocalipse de João é um texto bíblico inspirado, mas nós temos diversos outros textos, inclusive dentro do contexto judaico, que tem essa mesma literatura, esse mesmo tipo de escrita, com esse simbolismo, e aqui também com uma carga altamente profética, desafiadora, de Deus trazendo a exortação e direcionamento para o seu povo. E é importante a gente sempre bater nessa tecla, né? Porque quando a gente fala dos profetas, eles falam em uma perspectiva de Deus, exortando e direcionando a comunidade dos discípulos. Às vezes a gente pensa em profecia na perspectiva de uma revelação de um futuro ou da compreensão de algo que está por vir, e não percebe a profecia no aspecto bíblico como essa exortação, esse direcionamento de Deus, como a gente vê nos livros proféticos, e a gente vê bastante disso também aqui no Apocalipse. O objetivo, então, de João é o quê? Ele é consolar, é encorajar toda a comunidade de fé, a começar da sua própria comunidade, aquelas pessoas com quem ele tinha um relacionamento, que o conheciam, os seus primeiros leitores, e fortalecer a sua fé na esperança da vitória final, que se daria de maneira plena com o retorno de Cristo, o Senhor, sobre a terra, e consequentemente a implantação do seu reino sobre novos céus e a nova terra, a perspectiva da eternidade. Então João tem esse objetivo: trazer alento num tempo de desafios, de perseguição, porque os cristãos, eles estão contraculturalmente ali na direção do sistema, eles são perseguidos porque eles não se rendem àquilo que é estabelecido pela cultura romana da época, inclusive da submissão às suas divindades e ao imperador, e dentro dessa perseguição, João traz alento e a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas, e que Jesus um dia voltará, e que nós viveremos na sua presença, no lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído. Tá bom, pastor Rodrigo, essa parte vocês falam quase todo domingo, a gente já entendeu esse negócio de que Apocalipse é para trazer consolo, mas é aquele monte de figurinha estranha que tem lá, né? Como é que a gente lida com isso? Aquilo é aquilo mesmo? Né? Aquele chifre é chifre, né? Como é que a gente interpreta aquelas coisas? E aí é sobre isso que a gente vai conversar no dia de hoje. A gente vai falar primeiro de algumas alternativas de interpretação do Apocalipse, como que ao longo da história ele foi percebido, ele foi lido e ele foi interpretado. A gente tem 4 abordagens principais interpretativas do Apocalipse, né? Claro que a gente vai ter diversas variações, mas eu acho que essas 4 perspectivas vão ajudar a gente a ter uma compreensão melhor disso, e a gente vai perceber que ela vai desde uma compreensão plenamente literal do Apocalipse, que aquilo é exatamente do jeito que está escrito ali, e aquelas figuras vão emergir e ser daquela maneira, e aquela ordem, aquele jeito, e aquele susto, e uma leitura completamente simbólica de algo um tanto quanto etéreo, de uma representação, de uma compreensão geral da história, e até mesmo perspectivas um tanto quanto mais equilibradas em relação a isso, e a gente vai olhar para cada uma dessas interpretações. Bom, vamos começar por aquela que talvez seja uma que mais fique na cabeça das pessoas, né? Que é uma abordagem futurista, uma perspectiva de predição do futuro, né? Então, muitas pessoas fazem uma associação de João com Nostradamus, né? Aquele cara que ficava sentado lá, e aí ele via algumas coisas daquilo que ia acontecer lá na frente, e aí eles ficam tentando, o que é que ele está vendo, e aí ficam fazendo um monte de ligações em alguns aspectos para isso. E essa era uma forma muito frequente de interpretar o Apocalipse, e lá entre
alguns dos pais da igreja, nos primeiros séculos, a gente vai ver algumas pessoas caminhando nessa direção, que entendem que tudo que vem a partir ali do capítulo 4, ou seja, logo depois do término da nossa série, estas são as palavras onde a gente fala das cartas às igrejas, tudo que vem depois dali, né, considerando a continuidade daquilo que a gente chama, né, da sessão epistolar, da carta ali caminhando, são vistos como alguns oráculos atrelados à história e à realidade das 7 igrejas da Ásia Menor, e seria cumprido um futuro escatológico, né, do fim das coisas, de uma forma literal, ipsis literis, do jeito que aquelas coisas estavam sendo descritas. Essa corrente é associada a grande parte dos evangélicos no Brasil por conta de uma visão que nós chamamos de dispensacionalista, ou até mesmo alguns futuristas moderados, onde estão, né, os pré-milenistas históricos. A gente vai falar um pouquinho mais sobre essas linhas teológicas que compreendem o fim dos tempos, que a gente olha para aquilo que no Apocalipse é apresentado como milênio, e a partir da maneira que você interpreta isso, se isso é o que está acontecendo, se a volta de Jesus ela está atrelada a acontecer antes disso, a depois disso, determina aquilo que nós chamamos de linhas de estudos escatológicos, e a gente vai poder conversar mais sobre isso à frente. Hoje a gente vai olhar não para uma compreensão da escatologia de cada um, mas especificamente para a interpretação específica do livro do Apocalipse. Então é muito comum daqueles que são pré-milenistas entenderem essa abordagem um tanto quanto mais futurista, interpretarem dessa maneira. Como é que esse negócio surge e por que que ele fica muito famoso? A gente tem um pastor que viveu no início do século XIX, chamado J. Darby, que ele é quem vai popularizar essa ideia, que acaba logo depois tomando muita força naquilo que viria a ser o movimento pentecostal, trazendo essa visão, né, futurística, interpretando literalmente essas coisas com muita força. Aqui no Brasil, ela foi bastante disseminada há algumas décadas atrás, com a publicação de uma Bíblia chamada Bíblia de Estudo Scofield. Talvez alguns de vocês tenham tido acesso a isso no passado. E eles, então, diferente daquilo que a gente conversa aqui, quando a gente fala da teologia do pacto, e os alunos da Escola Metropolitana que caminharam, né, na última lição com teologia do pacto, e a gente vinha aqui toda semana e falava dessa unidade, né, de que o que acontecia lá no Antigo Testamento apontava para o Novo, eram sombras, e aí a gente faz toda aquela ligação, né, quando a gente está falando, inclusive em relação aos símbolos do sacramento, a gente fala assim, a gente faz isso hoje aqui, porque antigamente era assim, isso aqui tem uma ligação com aquilo, mas a visão dispensacionalista, ela enxerga a Bíblia como se ela tivesse completamente fatiada, ou a história estivesse totalmente fatiada, e não tivesse essa interligação, mas tivesse momentos diferentes, e que Deus estivesse dando direcionamentos diferentes, e Ele tratasse de coisas diferentes, e não em um processo que Ele estivesse inteiramente ligado. Eles acabam fazendo uma associação muito grande com esses textos do Apocalipse, e os lendo a partir de uma perspectiva daquilo que também é em um texto profético, lá em Daniel, chamadas Semanas de Daniel, e como a partir dessa associação, eles vão criando essa ideia para essa interpretação literária do Apocalipse. Eles creem, então, que Jesus vai voltar, mas ele vai voltar como? 2 vezes. Então, primeiro, ele vem de James Bond, forma secreta, ninguém vê Jesus, ele só vem e leva embora a igreja. E aí ele deixa o restante por aí. Ou seja, ele vai dando uma segunda chance, ele tira o Espírito Santo e aí a pessoa se vira para ver se ela consegue fazer valer a pena para um outro momento que ele voltar, ela conseguir
voltar, na ocasião do que seria o juízo final. E ela, então, é muito popularizada aqui no Brasil, principalmente dentro do ambiente do pentecostalismo, e cada vez mais ela foi tomando força, e por incrível que pareça, isso tem a ver com ficção. Por que essa ideia acaba se tornando muito presente na cabeça das pessoas e algumas pessoas acreditam piamente que isso é dessa forma? Quando essa ideia de interpretação começa a ser disseminada, ela chama muita atenção porque, de fato, parece um negócio muito impactante que estimula muito a nossa imaginação. Então, ao longo, eu diria que do último século, a gente começou a ter uma série de publicações ficcionais imaginando como que seria esse negócio. Se for isso mesmo que esses caras estão falando, Jesus vem à igreja, leva embora, aí fica a perseguição, como é que vai ficar esse pessoal? E aí esse negócio, principalmente no final da década de 90 no Brasil, toma uma proporção absurda com uma série de livros intitulada Deixados para Trás, ou seja, aqueles que não subiram com Jesus e ficaram militando aqui. E isso começa a tornar-se cada vez mais popular por conta dessa perspectiva. Agora, se a gente tem, de um lado, essa visão aí, um tanto quanto literal, a gente tem uma outra perspectiva que vai para o outro lado, de uma abordagem de olhar o Apocalipse em uma visão tanto quanto poética ou teopoética, que ela é atemporal ou simbólica, ela deixa completamente de lado a questão histórica. O Apocalipse não traz elementos de nada que a gente tem que se preocupar de que eles vão acontecer ou não vão acontecer. Ele não se trata de acontecimentos no espaço-tempo, mas ele retrata de maneira simbólica a natureza e espiritual da grande batalha do bem contra o mal. É uma grande analogia dessa briga eterna entre bem e mal. A ênfase geral aqui acaba sendo colocada, então, nos princípios morais, éticos e até mesmo espirituais que você pode tirar do Apocalipse, e não na análise de eventos históricos pontuais. Você consegue ver que essas duas interpretações, elas são completamente avessas. Uma olha e diz, opa, então, isso aqui, deixa eu ficar contando aqui na minha agenda, no meu calendário, que dia que vem o cavalo branco, o cavalo vermelho, que dia que acontece isso, que dia que acontece aquilo, porque isso é uma coisa de agenda, ela é literal, ela é pontual, e o outro vai dizer, não, isso é só uma historinha, né, para você entender essa dinâmica maior da luta do bem contra o mal. E por se tratar, então, de uma abordagem que se desprende totalmente do contexto histórico, ela tem o perigo de apresentar uma visão escatológica do fim dos tempos, altamente etérea, sem conexão com a realidade. É por isso que muitos que caminham nessa direção abandonam completamente essa perspectiva da expectativa de uma volta de Jesus, porque aquilo ali é só uma história, uma analogia para a gente entender essa relação de Deus e do mal, mas não existe para a gente nenhum elemento que comprove essa expectativa que é tão afirmada por João de que Jesus um dia vai voltar, ok? Entenderam maneiras diferentes de interpretar, até agora a gente não está entrando no mérito de nenhuma delas. Você tem ainda uma terceira abordagem que entende isso, sim, com um aspecto histórico, mas especificamente ligado ao momento da história, que é uma abordagem preterista. A gente vai voltar a falar um pouquinho mais a respeito disso. O que ela diz? Ela defende o princípio de que os eventos narrados em Apocalipse, eles sim têm uma dinâmica literal de acontecimento, mas eles aconteceram no passado, naquele momento histórico em que João narra a sua revelação no final do primeiro século. E a maioria daquelas profecias, elas cumpriram-se em 70 depois de Cristo, durante a destruição
de Jerusalém. Ou seja, João está falando daqueles eventos, ele diz que eles estão próximos, e de fato eles estavam. Então as figuras que João está usando, os símbolos que ele está usando para associar ali aos reinos e à perseguição, eles são reais, mas eles estão atrelados àquele momento da história. João está escrevendo para os seus leitores o cumprimento, e uma visão preterista total, é que o cumprimento total daquilo se deu naquele momento histórico. Nessa forma de interpretação do Apocalipse, há uma ênfase única no contexto histórico por trás de toda a linguagem altamente refinada em termos de imagem e comparação. Entretanto, não se considera o Apocalipse como uma profecia que aponta para algo no futuro. Uma visão preterista total, ela entende que tudo aquilo foi cumprido, o que João disse foi cumprido naquele momento. Você ainda tem uma abordagem historicista que ela traz esse aspecto profético e da dinâmica do cuidado da igreja integrado. É uma abordagem que era muito comum durante a Idade Média e que também os reformadores, a maior parte deles, vai ter uma facilidade de adotar. Ela é muito associada a essa visão do amilenismo. Mais uma vez, a gente vai falar de correntes escatológicas em outro momento, mas só para você entender, o amilenista é aquele que entende que nós estamos vivendo aquilo que a Bíblia chama de milênio. O milênio não é um momento histórico que está por vir, onde aí você tem interpretações pré-milenistas que entendem que primeiro Jesus leva a igreja e aí tem um milênio, ou pós-milenistas que tem um milênio, um tempo de paz, e depois Jesus vem e leva a igreja. Nós olhamos para essa perspectiva no amilenismo, em que entendimento? Que quando se cumpre lá em Atos 2, no derramamento do Espírito em Pentecostes, a profecia de Joel, que era dito que nos últimos tempos Deus derramaria o Espírito. A partir daquele momento da ascensão de Jesus, da descida do Espírito Santo, a gente já vive, né, esse milênio ou esse momento do fim dos tempos. Isso é amilenismo, como eu disse, a gente vai falar sobre correntes escatológicas em um outro momento. Dentro dessa perspectiva, a revelação de João, especialmente aqui a partir do capítulo 4 até o capítulo 20, ela tem uma aplicação especial a todo o desenvolvimento histórico, tendo como foco o desenvolvimento da história da igreja, especialmente em relação à luta entre a igreja verdadeira e a apostasia. É uma ideia que ele traz elementos que eles são reais, mas ele vai acompanhar a história, inclusive de maneira cíclica. A compreensão aqui é que aqueles elementos ali apresentados, eles vão acontecendo repetitivamente ao longo da história, mostrando essa perseguição da igreja. É por isso que naquele momento ali da Reforma Protestante, a gente encontra alguns textos dos reformadores que parecem assim bem contundentes, quando eles apontam alguns simbolismos do Apocalipse ou algumas terminologias do Apocalipse, a questão da igreja romana na época que estava perseguindo o levante protestante. Então é por isso que quando você olha para textos de Lutero e Calvino, você vê eles associando o papado, ou mesmo a dinâmica da igreja, ao anticristo e à grande Babilônia, porque eles vão entendendo que durante os momentos da história, você vai tendo aí de forma cíclica essa repetição várias vezes daquilo que está lá no Apocalipse. A gente tem um quadro aí geral dessa percepção, um pouquinho daquilo que eu falei, da divisão desses capítulos de Apocalipse e as maneiras da gente lidar com eles. Agora, eu sei que você já está assim: bom, pastor, o senhor já falou aí um monte de coisa, um monte de interpretação, mas a gente nessa, né? A gente crê no quê? Né? A nossa igreja crê no quê? Vamos lá. Vocês já perceberam que, em uma perspectiva teológica reformada, dificilmente nós tendemos aos excessos, porque quando você olha para as Escrituras, geralmente você começa a perceber que
o equilíbrio faz muito sentido em relação a alguns extremos. Então, para começar, nós não adotamos nenhuma daquelas perspectivas exageradamente pendulares, de um lado ou de outro, nem olhando para o Apocalipse sem nenhum simbolismo, mas com completa literalidade, e nem como um completo simbolismo sem nenhuma literalidade. Nós olhamos para o livro do Apocalipse entendendo que a sua própria escrita, o seu próprio jeito de ser escrito, ele contém uma dinâmica imagética e simbólica para representar algumas coisas. Então, nós não olhamos para a literalidade das coisas assim, mas nós entendemos que sim, existem ali questões que são reais, que são factuais e que são históricas. Então, quando a gente pensa assim, aonde que é mais comum nós encontrarmos essa visão protestante, reformada, principalmente com viés mais calvinista, e aí a gente atinge a Igreja Presbiteriana do Brasil. Em algum lugar aí entre a visão preterista e essa visão do historicismo, como eu falei, e talvez essa visão do historicismo, dessa dinâmica cíclica de diversos momentos, ela até seja a mais comum de você encontrar quando você olha aí para grande parte de teólogos, né, em uma perspectiva teológica reformada. Aí eu sei que agora você tem uma outra pergunta para me fazer. Pastor, mas conta para a gente aí, né? O que o senhor pensa disso? O senhor, pastor Paulo, pensa disso? E por incrível que pareça, eu e Paulo, a gente tem uma mesma perspectiva e não é combinado, e a gente não trabalha junto, porque existe dentro dessa dinâmica uma certa tranquilidade e liberdade para a gente dessa compreensão. Eu não teria nenhuma dificuldade se a gente tivesse ali um pouquinho de diferença nisso, mas a gente concorda também que ainda dentro dessas duas perspectivas, do preterismo e do historicismo, existe talvez ainda uma possibilidade de um equilíbrio mais efetivo, que se você depois ficar curioso e quiser procurar lá na internet e perguntar para o Google ou para o ChatGPT, que é o preterismo parcial. O que é isso? Em relação a eventos históricos, os preteristas parciais, geralmente eles interpretam, sim, que grande parte do Apocalipse, e especialmente as sessões que falam sobre a destruição de Jerusalém ali, a perseguição dos cristãos sob o Império Romano, eles são eventos que aconteceram naquele momento da história. Não é uma perspectiva de algo que vai acontecer lá na frente, não é uma dinâmica cíclica que toda hora vai acontecer daquele jeito, mas grande parte daquelas coisas que ali foram estabelecidas, elas aconteceram no tempo de João. João diz que aquilo vai acontecer, está perto disso, essa perseguição, esse tipo de coisa, ele está falando de coisa real, gente. João está falando de forma simbólica sobre fatos reais. Então, grande parte daquilo que João está tratando ali, não é algo que o pessoal do tempo de João morreu sem ver, mas eles experimentaram. Eles experimentaram essa dinâmica ali daquela besta que aparece no sentido da perseguição. Essa visão é uma compreensão de que existe uma historicidade, existem esses aspectos históricos, mas que não são apenas aspectos que vão voltando em si, eles cumpriram ali, mas também não são só em si. Eles têm promessas futuras. Eles mantêm a expectativa de que algumas dessas profecias, particularmente aquelas relacionadas ao retorno de Cristo, o juízo final, a consumação do reino de Deus, elas ainda estão por vir e elas vão se materializar em um futuro escatológico, ou seja, nós olhamos para o livro de Apocalipse e a gente entende aquilo que é consolo para o momento, que grande parte daquelas coisas que estão ali, elas já aconteceram, mas nós também entendemos que as promessas que ali estão estabelecidas a respeito da volta de Jesus,
do cumprimento de todas as coisas, da consumação de todas as coisas, elas são uma esperança que a gente carrega ainda no coração. Não é uma visão de achar que tudo ali já aconteceu. Por exemplo, em uma visão preterista total, aquilo que pode ser afirmado é a volta de Cristo, inclusive, já aconteceu. Ele não volta outra vez, o seu Espírito e a sua presença já está nesse mundo, não existe uma esperança escatológica em um outro momento. Então, a gente não tem essa visão preterista total, mas nós temos uma perspectiva de expectativa, de esperança, ainda que o cumprimento de grande parte daquelas coisas já tenha de fato acontecido, e nós temos registros históricos disso, quando a gente começa a olhar para o Apocalipse e fazer comparação em relação àquilo que João está dizendo ali que aconteceria, e aí a gente olha para os livros de história que relatam a realidade da perseguição e do que está acontecendo ali, a gente identifica exatamente isso. João está falando para essas pessoas viveram isso. Não é algo que elas não viveram e alguém viveria lá na frente, mas existem promessas que João trouxe para aquelas pessoas, expectativas que ele traz para aquelas pessoas, para trazer consolo, para trazer abrigo ao coração daquelas pessoas, que também permanecem para a gente, trazendo consolo, trazendo abrigo, e a mesma expectativa que nós podemos ter em relação a essa consumação de todas as coisas, abordando então essa dinâmica de que Jesus irá voltar para restaurar efetivamente todas as coisas. Então, em uma perspectiva aqui teológica, essa visão é frequentemente usada em algumas instruções que enfatizam a relevância do Apocalipse, tanto para a história da igreja, quanto para a esperança escatológica dos crentes. Vocês estão conseguindo entender como a gente tem, às vezes, a tendência de olhar muito parcialmente para as coisas, e às vezes a gente pensa, então o Apocalipse é algo que então é só histórico, é só para trazer esse entendimento da história da igreja, como o historicismo fazia. Para a gente compreender o que vai acontecendo, a gente vai dizer, toda vez isso vai acontecer de novo, porque isso aqui é para interpretar a história da igreja. Ou senão a gente vai dizer, não, isso não tem nada a ver com a história, isso é uma coisa que vai acontecer no momento lá no futuro, que a gente ainda está esperando que vai acontecer. Não, são as duas coisas. Existem os aspectos históricos daquilo que aconteceu e que a gente tem provas históricas de que aconteceram, mas é um texto que traz para nós, ao mesmo tempo, a esperança de Deus no controle de todas as coisas. Não exclusiva, diferente do preterismo total, como eu disse, que sustenta que todas as profecias de Apocalipse se cumpriram até o primeiro século, essa visão aqui vai permitir uma conexão com uma escatologia ainda em desenvolvimento, equilibrando a relevância histórica com algumas expectativas futuras. E aí, a gente precisa falar, então, de alguns erros muito comuns quando as pessoas estão tentando interpretar o livro de Apocalipse e os seus antídotos, como que a gente lida com esses erros. Então, o primeiro é não conseguir reconhecer o caráter apocalíptico, o estilo literário do Apocalipse, bem como o caráter e a função dessa literatura, da maneira como esse texto é escrito. Apocalipse não é uma narrativa. Apocalipse é um jeito específico de se escrever algo que traz uma imagem, um simbolismo, para poder trazer representatividade específica. Então, compreender as características da literatura apocalíptica, o simbolismo, a poesia, a imagética, tudo isso a gente já conversou lá na primeira aula, quando a gente está fazendo a introdução sobre Apocalipse. E a sua função principal, que é o quê? Proporcionar consolo, incentivo, esperança e alerta. Isso não pode sair da sua cabeça. Qual é o propósito de João escrever Apocalipse? Revelar o futuro? Não. Trazer consolo, trazer conforto, trazer abrigo. Para quê? Para pessoas que estão sofrendo de forma real, uma perseguição real. Aqueles elementos que para a gente parece coisa de filme, quando a gente lê lá de perseguição, era a realidade dos nossos irmãos cristãos naquela época. Era a realidade
de uma comunidade que se encontrava e perguntava: cadê o fulano? Cadê o Beltrano? Essa semana ele foi preso, torturado e morto, porque era discípulo de Jesus. Essa era a realidade, semana após semana. A comunidade do primeiro século, daqueles cristãos vivendo ali o auge da perseguição do Império Romano, por tudo aquilo que a gente já falou semana passada, que não era uma perseguição ideológica, que não era uma perseguição do cara não poder ter acesso a algumas coisas. Era uma perseguição de prisão, de tortura, de martírio. Era isso que eles estavam enfrentando. Para essas pessoas que João está escrevendo, essa é a primeira coisa que tem que estar na sua cabeça. A quem João se refere quando ele escreve o Apocalipse? Para pessoas que sabem que elas vão morrer a qualquer momento. Elas sabem que por causa da fé delas, elas vão ser perseguidas e elas vão ser mortas. Toda essa questão que ele está trazendo é para falar diretamente, usando essa linguagem apocalíptica, simbólica, representativa em alguns aspectos, mas para trazer consolo para essas pessoas. Outro erro é não ser capaz de levar o Apocalipse a sério como um texto produzido para a sua própria época. Muitas pessoas não levam isso em consideração. Elas acham que João estava ali, como eu disse, sentado, tendo visão do futuro. Eu fiz a brincadeira lá do Nostradamus, que é talvez o nome que ficou mais conhecido e atrelado a esse tipo de coisa. Uma pessoa que ficava lá sentada e via na bacia e algumas visões, escrevia: isso vai acontecer em algum momento no futuro. E a gente pensa que João está fazendo isso. Ele está escrevendo de maneira assim, completamente alheia, que lá no futuro algumas coisas... Não. A gente precisa se atentar primeiramente aos sinais do seu sentido para os crentes do primeiro século ali na Ásia Menor, porque João está se dirigindo àquelas pessoas. O grande direcionamento disso é que ele começa o livro do Apocalipse, inclusive trazendo cartas, e nós terminamos semana passada essa jornada, olhando para cada uma dessas cartas, direcionadas da parte de Jesus, por intermédio de João, a cada uma daquelas igrejas que estavam ali localizadas naquele espaço geográfico. Então a gente precisa se atentar para essas coisas. Vocês perceberam quando a gente estava caminhando com a série Estas São as Palavras, como a gente tem ali inúmeros elementos que às vezes eles passam desapercebidos para nós hoje, mas quando a gente olha para aquele contexto histórico, a estrutura da cidade, como que a cidade funcionava, você fala: opa, então é por isso que João está usando essa expressão. Semana passada, encerrando a série, falando sobre a carta à igreja de Laodiceia, eu falei para vocês de um dos textos mais, talvez, conhecidos, dos versículos mais conhecidos ali entre as cartas para as 7 igrejas, que é aquele texto do vômito, porque você é morno, eu estou pronto a vomitar você da boca, e a gente usa isso de diversas perspectivas, mas ele está trazendo, inclusive, ali uma relação muito próxima com aquela cidade, que era conhecida por ser a cidade das águas mornas, a cidade que estava entre aquela região termal das águas quentes e das águas gélidas. Ela era a cidade das águas mornas, e ele está usando inclusive esse elemento que faz todo sentido para aquela cidade. Ele traz isso. E se você olhar para as outras cartas, a mesma coisa acontece. Aquelas que lidavam com a questão de uma cultura da cidade em relação ao seu aspecto comercial, ele fala disso. Em relação à perspectiva de medicina, e ele fala disso. Em relação aos remédios e aos colírios, se a gente olha para a questão de cidades que tinham enfrentado, seja o terremoto e a reconstrução, e a gente percebe ele trazendo elementos disso. Olha só que coisa sensacional. Todos aqueles elementos que são trazidos ali estão nos mostrando que João está trazendo algo para aquela região, para aquela cidade, para aquela igreja, entendendo toda a sua realidade, todo o seu contexto, todos os aspectos ligados a ela. Terceiro erro:
defender um cumprimento contemporâneo arbitrário de símbolos e visões apocalípticas, a partir de hipóteses duvidosas de que a profecia e a história devem culminar no presente. E esse é um erro muito comum que, principalmente, aquela primeira linha interpretativa começa a fazer. E essa é a que mais nós, pastores, temos que lidar, porque é da onde chegam as perguntas mais estapafúrdias, coisas do tipo assim, né? Pastor, a marca da besta é microchip, o código. Cara, quando surgiu o tal do código de barra, né, para você poder passar os seus produtos, muitas pessoas falaram que ali estava sendo estabelecido, enfim, o sinal da besta, né? E aí a gente fica com essas expectativas, e a gente fica querendo pegar literalmente aquilo ali e enxergar essas coisas. Isso não faz nenhum sentido, esse não é o propósito ali do livro do Apocalipse. Qual que é o antídoto para isso? Interpretar o simbolismo de Apocalipse, antes de mais nada, dentro do contexto do primeiro século. João está trazendo aquele simbolismo que fazia muito sentido para aquelas pessoas, da mesma maneira das cartas. Para a gente entender esse negócio da água morna, você só entendeu porque eu cheguei e coloquei ali no slide, e falei assim, olha aqui, olha como era a região, ó, aqui tinha uma região termal, ó, aqui a água era quente, aqui a água era fria, aqui a água morna, ó, ele está trazendo isso aqui, não é verdade? Mas para aquelas pessoas ali, aquilo fazia todo sentido. É a mesma coisa aqui. Muito desse simbolismo, eles fazem muito sentido dentro de determinada cultura. Por isso que esses são os desafios, né, da nossa exegese bíblica, né? Por isso que um aluno de seminário fica lá 4 anos estudando alguns aspectos da teologia, estudando exegese, para conseguir ter uma compreensão mais clara. Por quê? Porque nós estamos olhando para um texto que, de certa maneira, ele foi escrito distante de nós no tempo e no espaço, em uma cultura diferente. Então não dá para a gente pegar algumas coisas e aplicar arbitrariamente ao nosso tempo e à nossa cultura. Se a gente faz isso em culturas diferentes no nosso tempo, não vai dar certo. Você quer ver como esse negócio é tão engraçado? Você usar cores para expressar emoção é um negócio comum, não é verdade? Mas você já percebeu que até aqui no Ocidente, às vezes a gente tem cores que expressam emoções, dependendo do lugar, que são diferentes? Se na língua portuguesa você quiser usar esse recurso para, por exemplo, expressar algum tipo de emoção, você vai falar da cor azul e você vai falar de alegria, né? Tanto que existe uma expressão, está tudo azul, né? Está tudo certo, está tudo resolvido. Se você usar essa mesma expressão na língua inglesa, o sentido é completamente o avesso, né? O azul, ele tem um sentido de tristeza. Olha só, se você não tiver essa compreensão e você está conversando com uma pessoa em inglês e você não tem essa noção e ele diz que está tudo azul e você fala, está tudo beleza, né? Mas não está. Não está. Olha só. E às vezes a gente quer fazer isso com a Bíblia. A gente quer pegar alguns elementos ali das Escrituras, escritos para um momento específico, para uma geografia específica, para um contexto específico, e a gente quer aplicar aquilo à nossa realidade. E aí isso não faz sentido. Então, buscar riquezas simbólicas em sua mensagem que surgiram realidades análogas, contemporâneas, não realidades literais e específicas. Eu posso trazer a perspectiva por detrás dali. Por quê? É aquilo que eu disse. Da mesma maneira que nós encontramos alento para as pessoas que sofrem no livro de Apocalipse, porque João, no fim das contas, está dizendo que Deus está no controle de todas as coisas, e um dia o Senhor Jesus voltará para reinar plenamente, e nós experimentaremos a completa glória do Pai, e isso trazia esperança para aquelas pessoas. Isso também pode trazer esperança para mim e para você. Você consegue perceber que quando esses aspectos são colocados, eles podem sim ser de maneira análoga aplicados a nós.
A gente pode, inclusive, dizer que eles tinham alguns desafios específicos, como a perseguição ali da igreja por conta do sistema romano. E a gente pode afirmar que existem perseguições no nosso tempo. Isso não é errado. E nós enfrentamos algumas lutas. Agora, o que a gente não pode fazer é pegar aquilo e encaixar exatamente dizendo que ele está falando especificamente disso e que a maneira de resolver é essa. Não faz sentido. Nós não podemos agir com as Escrituras de maneira geral e não apenas com o livro de Apocalipse dessa maneira. Outro erro, tratar a Bíblia como um quebra-cabeça, com peças a serem encaixadas visando descobrir futuros eventos vindouros muito específicos. Então eu vou pegar isso aqui está falando da Terceira Guerra Mundial, deixa eu ver elementos aqui, o Armagedon vai acontecer, aí, deixa eu pegar esse negócio aqui do Oriente Médio. A gente deve ler cada livro histórico, incluindo o Apocalipse, de uma forma completa e contextualizada por sua mensagem específica. O que ele está de fato dizendo e para quem ele quer dizer. Não tentar trazer essas expectativas nesse sentido, como se isso estivesse falando de algo que a gente pudesse trazer diretamente para o nosso tempo. Outro erro, preocupar-se com questões, muitas vezes mentirosas, falaciosas, sobre o significado de certos aspectos irreconhecíveis ou menos importantes do livro, como qual é a identidade da besta. Essa tem gente que gasta a calculadora, para poder ficar fazendo conta, para poder encontrar quem é a besta. E pega o nome de fulano, o nome de ciclano, e o nome de ciclano tem tantas letras, então olha só, esse aqui dá tantas letras, dá número 6, a duração, que dia que é o milênio, porque o que é a ideia? Eles ficam tentando assim, então se é esse tempo, então são tantos dias, tantas datas, aí Jesus vai voltar nisso. Isso implica permitir que uma visão específica do milênio, por exemplo, controle a sua leitura do livro como todo. A ideia aqui, então, é manter o foco nas questões mais amplas, temáticas, não nos detalhes polêmicos, que às vezes alguns deles nós não temos uma interpretação efetiva, porque afinal de contas eles foram escritos para um momento histórico, mas permitir que o Apocalipse capture a imaginação instruída e disciplinada nos assuntos relacionados às questões teológicas, espirituais, e não tratá-lo como um vídeo de previsão do futuro. Então vamos lá, como que a gente lida com isso, as estratégias interpretativas para nós? O foco deve ser no Cordeiro, na sua obra final de redenção, restauração, consumação de todas as coisas. A imagem central e centralizadora de Apocalipse é o Cordeiro que foi morto e agora ele está no trono. Essa é a imagem que deve ficar na sua mente em relação ao Apocalipse. Lembre-se que o Apocalipse foi, antes de mais nada, escrito por um cristão do primeiro século, para cristãos do primeiro século, utilizando imagens e recursos literários do primeiro século. Abandone essas abordagens literais ou mesmo lineares do Apocalipse. Foque na temática ali, da adoração a Deus e do discipulado. Situe as imagens do Apocalipse no quadro mais amplo da esperança final que nós temos, porque no dia que os nossos olhos se fecharem para a história, eles se abrirão para a eternidade, e Jesus estará diante de nós, e isso é dito no livro de Apocalipse. Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. A antiga ordem haverá passado, e então se farão novas todas as coisas. Esse é o foco do livro do Apocalipse. O Cordeiro está no trono.